Olha, para combater a disseminação do vírus da Covid-19, foi criado um combo, de medidas de higiene e distanciamento social, que sim, salvam muitas vidas, mas também atrapalha a saúde emocional de muita gente. O Brasil tem um cenário preocupante, são mais de 11 milhões de pessoas sofrendo com problemas de depressão e 18 milhões com transtorno de ansiedade, segundo dados da OMS de 2017. O que pode se agravar ainda mais nesse período de pandemia. Para falar desse assunto, eu converso agora com o médico psiquiatra, Dr. Rodrigo Prata, que já está com a gente aqui. Dr. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Ivan. É um prazer estar aqui com você no seu programa, falar com seus ouvintes e fico feliz em poder participar e ajudar. Doutor, eu gostaria de começar, como é que o isolamento social está impactando aí na vida dos brasileiros, principalmente quem já sofre com depressão, com ansiedade, por exemplo? Olha, as medidas, de isolamento social, desde o ano passado até aqui, têm contribuído para uma piora significativa da saúde mental das pessoas. A gente sabe que são medidas importantes e medidas necessárias num momento como esse, porque previnem e diminuem a propagação do vírus, mas em contrapartida a gente percebe que muitas pessoas estão sofrendo com isso porque mudaram totalmente as suas rotinas e se distanciaram mais ainda, de convívio e contato com seus familiares, com amigos, com colegas de trabalho. E à medida que o tempo vai passando, como essa situação de isolamento e de pandemia permanece ativa e se estende, a gente vê que o sofrimento mental vai crescendo. As pessoas vão ficando cada vez mais estressadas, vão ficando cada vez mais depressivas, ansiosas, e isso é uma coisa que a gente observa no dia a dia do consultório. Quanto mais a pandemia se estende, mais cresce o número de pacientes que a gente atende no consultório que estão padecendo aí com as consequências disso. Doutor, o senhor tem percebido um aumento significativo de pessoas que relatam as informações para o senhor no consultório que são relacionados de fato à pandemia? Sim, sem dúvida. Eu tenho atendido uma média aí, eu fui a Juara na última quarta-feira e dos 16 pacientes que eu atendi lá em Juara, 10 tinham queixas relacionadas à pandemia. Isso é uma coisa que chama atenção, de uma certa forma é esperado, porque a gente sabe o impacto que isso tem causado na vida e na saúde mental das pessoas, de milhões de brasileiros, mas é algo também que assusta, a gente vê o tanto que as pessoas estão sofrendo, num momento como esse e estão precisando de ajuda. Doutor, nos pacientes que já sofrem, que já estão em tratamento contra depressão, ansiedade, bipolaridade, entre outros transtornos, a pandemia agrava mais o quadro do paciente e para as pessoas que não sofrem um transtorno nesse momento, a pandemia pode provocar nessas pessoas também o início dos sintomas? Sim, são dois grupos diferentes. O grupo dos pacientes que já está em tratamento, já estava sendo cuidado antes da pandemia, dentro desse grupo, algumas pessoas estão apresentando uma clara piora, porque mudaram as suas rotinas e a sensação de incerteza e insegurança que esse momento tem gerado, contribui para a piora desses pacientes. Mas você bem falou aí, tem muitos pacientes, muitas pessoas que eu estou atendendo
que são pessoas que nunca tinham tido nenhum tipo de transtorno mental, nunca tinham padecido de nenhum problema psiquiátrico, e com o prolongamento aí da pandemia, das medidas de restrição e de isolamento social, tem desenvolvido, né, quadros ansiosos, quadros depressivos, principalmente ansiedade e depressão. Mas é muito comum também a gente ver pacientes aí com questões relacionadas a esgotamento no trabalho, né, por conta das medidas, das mudanças do ritmo e da rotina de trabalho, ansiosos, né, apresentando aí crises de pânico, crises depressivas, e a gente tem atendido muitos novos casos, né, de pessoas que não tinham qualquer histórico prévio de transtorno mental. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse para dois públicos distintos. Primeiro, os idosos, né, que já sofrem de problemas mentais pelo fator natural da idade. E os jovens, que estão aí em casa, isolados, estudando, fazendo suas atividades, impedidos de saírem, né, na flor da idade, a molecada gosta de sair. Gostaria que o senhor falasse do problema nesses dois grupos. O grupo dos idosos é um grupo mais vulnerável num momento como esse, né? Porque, como inicialmente, né, acreditou-se que os idosos eram o principal grupo de risco, isso de uma certa maneira já caiu por terra. A gente sabe que pessoas jovens também estão sofrendo e contraindo uma forma mais grave da doença, mas os idosos eles foram trancados em casa, né, e pararam de receber qualquer tipo de visita da sua família, dos seus amigos, tiraram, né, da rotina do idoso os passeios, as diversões, o lazer, aquilo que o idoso já tinha estabelecido na rotina dele e que fazia bem para a saúde mental. E de um ano e meio para cá, esses pacientes, essas pessoas estão trancadas dentro de casa, né, muitas vezes sozinhas, sem qualquer tipo de visita, né? A gente sabe, obviamente, que isso tem sido pensado para a proteção do idoso, mas em contrapartida isso também tem causado um impacto muito grande, né, na saúde mental dessas pessoas. Eu tenho feito muitas consultas domiciliares de idosos, né? A família me liga pedindo para eu atender o idoso em casa, e a gente observa que a maioria das vezes tem relação com essa situação nova gerada pela pandemia, né? O idoso que se encontra aí trancado dentro de casa há mais de um ano e praticamente sem receber visita dos filhos, dos netos, de ninguém que tinha o costume, né, de manter um convívio social com o idoso. E no grupo das crianças e jovens, adolescentes, né, a gente também tem visto um impacto da pandemia por conta da suspensão da rotina, né, escolar, ou da mudança da rotina escolar. Isso tem causado um impacto muito grande. A gente sabe que o convívio, né, com os colegas de escola é muito importante nessa fase da vida do indivíduo. As crianças e adolescentes passaram a ficar a maior parte do tempo também em casa, né, sob a responsabilidade dos pais, e a educação passou a ser feita toda virtual, né, também como uma forma de prevenção e proteção, mas as consequências elas existem, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Então eu tenho atendido também um número crescente, né, de crianças e adolescentes com quadros desadaptativos, com quadros de ansiedade, com quadros depressivos, e
o número, né, de pacientes que a gente tem atendido, inclusive com situações um pouco mais graves, né, adolescentes aí com ideação suicida, tem crescido, né, e é perceptível, né, que tem uma relação direta com todas essas medidas de distanciamento social o medo e a incerteza provocados pelo coronavírus. Bom, doutor, nesse pouco tempo de bate-papo aqui com o senhor, já ficou claro que aumentou-se o número de pessoas com problemas de depressão e ansiedade. Os casos que já existem se agravaram em função da pandemia, já ficou claro pelas informações que o senhor nos trouxe. Agora eu gostaria que o senhor desse alguma recomendação. O que é possível ser feito para amenizar os impactos da pandemia nas famílias, doutor? Eu acredito que uma mente saudável, ela precisa de uma diversidade de atividades que permitam a mente não fique focada em uma coisa só. Normalmente, quando a gente observa pessoas que restringem, né, a sua vida a pouquíssimas atividades, isso é um indício de que aquela pessoa não está bem. E a pandemia nos forçou a fazer isso, né? Nos forçou a restringir a nossa vida o máximo possível, a fazer o mínimo de atividades possível, né? E ficar um tempo consideravelmente maior em casa. Isso tem prejudicado a nossa saúde. Então, como medidas, né, de combate, de prevenção a um adoecimento mental, né, dentro das possibilidades de cada um, da realidade de cada pessoa, né, a gente sugere que a pessoa procure se cercar de atividades paralelas, mesmo que dentro de casa, mas tente, né, procurar aprender coisas novas, procurar fazer cursos virtuais, procurar se cercar de atividades de lazer, mesmo que dentro de casa, mas ouvir uma boa música, ler um bom livro, assistir um bom filme, tentar fazer algum tipo de exercício físico dentro das suas casas ou se forem sair de casa para fazer exercício, procurar estabelecer uma rotina e tentar fazer com a maior segurança possível, que permita que a pessoa tenha uma diversidade maior de atividades. Né? Porque o que eu tenho visto, a maioria das pessoas que têm adoecido nesse período está relacionado com a limitação das atividades que a pessoa está fazendo no momento. Né? Então, via de regra, a pessoa está sozinha ou está com um pequeno grupo familiar dentro de casa, né, com medo, insegura e com a vida bastante limitada. Né? Então, dentro das possibilidades de cada um, a recomendação que a gente faz é a pessoa tentar diversificar um pouco isso, né, dentro das suas casas. Uma outra coisa que eu acredito que é importante é evitar ao máximo possível de receber tantas notícias relacionadas à pandemia, né? Eu tenho visto também situações em que a pessoa passa o dia assistindo telejornal, passa o dia ouvindo notícia do número de mortes, do número de casos, quem está morrendo, quem está internado, e obviamente, né, que a gente sabe que cada um quer se informar, né, à sua maneira, e a informação ela é importante nesses momentos, mas o excesso de informações ele é prejudicial. Então, procure se informar, mas sem exageros, né? Evite de ficar focado o tempo inteiro nessas notícias da pandemia, do número de mortes, né? Procure ouvir outros tipos de notícias, né? Procure se informar de outros tipos de coisas que não só relacionada à pandemia,
e tente, né, ao conversar com a sua família ou com outras pessoas com quem você tem contato, evitar de focar a conversa apenas no que está acontecendo relativo à pandemia. Né? A mente precisa desligar um pouco, né, dessa situação, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa tentar fazer isso para manter uma saúde mental, né? E uma coisa que eu acho importante, né, as pessoas também buscarem uma ajuda rápida, né? Quando perceberem que não estão bem, que não estão funcionando da forma como anteriormente estavam, que estão adoecendo da parte de saúde mental, procurar uma ajuda rápida para não permitir que os sintomas progridam e que se torne algo mais sério, algo mais grave. Tá ótimo. Falei com o Dr. Rodrigo Prata, médico psiquiatra, dando essas dicas, essas informações importantes, falando do quadro que é preocupante, mas ao mesmo tempo dando sugestões aí para que você possa enfrentar essa pandemia tendo a sua vida mais saudável. Dr. Rodrigo, obrigado pelas informações, pela entrevista. Ivan, é um prazer estar no seu programa. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz em poder ajudar, esclarecer aí algumas coisas à população e um prazer falar com seus ouvintes.